Você já parou para pensar que absolutamente tudo no universo está girando, sim, tudo, desde as maiores galáxias até as menores partículas subatômicas. A Lua gira em torno da Terra, a Terra gira em torno de si mesma e, ao mesmo tempo, orbita o Sol. E o Sol também gira, percorrendo um caminho ao redor do centro da nossa galáxia, a Via Láctea. Mas não para por aí. A própria Via Láctea está girando em torno do centro de gravidade de um aglomerado ainda maior, o chamado Grupo Local de Galáxias, que inclui mais de 50 delas. E esse grupo todo também gira dentro do superaglomerado de Virgem. É como se o universo inteiro participasse de um balé cósmico sem fim, onde cada movimento gera outro movimento, em uma dança que nunca para. E se você já está impressionado, fica com a gente, porque essa viagem cósmica só está começando. Aproveita e já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e compartilha com quem ama os mistérios do universo. Até nas viagens espaciais, o giro é fundamental. Antes de pousar na Lua, por exemplo, as naves precisam primeiro entrar em órbita. Elas orbitam a Terra, depois a própria Lua, e só então fazem uma descida controlada. Mas não pense que isso só vale para coisas gigantes. No mundo microscópico, no universo quântico, o giro também existe. Elétrons giram ao redor do núcleo dos átomos. E mais do que isso, cada partícula tem uma propriedade chamada spin. O spin não é um giro físico como conhecemos, mas sim uma característica intrínseca, como se fosse o DNA do movimento da partícula. Está lá desde o nascimento da partícula, influenciando seu comportamento para sempre. E essa rotação gera efeitos reais. No caso do elétron, por exemplo, o spin cria até um campo magnético ao seu redor. Prótons, nêutrons, partículas e antipartículas, todas têm spin. É algo inseparável delas, fundamental, conforme essas partículas foram se agrupando, se tornando maiores com o tempo. A gravidade começou a agir com mais força, reunindo matéria. E foi assim que surgiram os momentos angulares. Esse conceito é o que define se um corpo gira sobre seu próprio eixo ou se orbita em torno de outro corpo. E aqui entra um detalhe curioso. O momento angular tende a dar forma esférica aos objetos no espaço. Isso porque a gravidade faz com que a massa se concentre no centro. E quanto maior a massa, maior a força com que ela atrai o que está ao redor. Esse equilíbrio entre a gravidade puxando para dentro e o giro distribuindo a matéria resulta em esferas, planetas, luas, estrelas. Mas então, por que os planetas não colidem uns com os outros? Ora, se tudo estivesse parado, a gravidade puxaria tudo para um único ponto, e o universo acabaria em um amontoado de colisões. Mas a verdade é que nada está parado. Tudo está em movimento, e isso faz toda a diferença. As velocidades dos corpos celestes variam, e essa variação cria uma verdadeira dança, uma coreografia que obedece a uma regra fundamental da física, a inércia. A inércia é a tendência de um corpo permanecer em movimento, ou parado, a menos que uma força externa o afete. No espaço, onde praticamente não há atrito, esse movimento pode durar bilhões de anos. É o que chamamos de conservação do momento angular. Por causa dessa conservação, os corpos continuam girando e orbitando, seguindo trajetórias circulares ou elípticas. Às vezes, é verdade, há colisões, mas mesmo nesses casos, o momento angular não desaparece, ele apenas se redistribui. E isso nos leva a uma conclusão fascinante. Não existe repouso absoluto. Quer ver um exemplo? Se a Terra fosse destruída por algum evento catastrófico, seus pedaços continuariam girando ao redor do Sol. Manteria o momento angular herdado do planeta original. Felizmente, isso não vai acontecer tão cedo, apesar de a rotação da Terra estar diminuindo aos poucos por causa da influência gravitacional da Lua e da resistência do espaço.
Isso ainda levará bilhões de anos. Muito antes disso, o Sol já terá esgotado seu combustível. E a humanidade, provavelmente, já terá partido para outro lugar. E falando em partir, para que um objeto interestelar consiga chegar até o nosso sistema solar, ele precisa ter sido lançado com uma velocidade altíssima. O objeto Oumuamua, por exemplo, que passou por aqui em 2017, atingiu uma velocidade tão grande que só poderia ter vindo de muito longe, provavelmente arremessado por uma explosão violenta como a morte de uma estrela. Esse tipo de velocidade é o que chamamos de velocidade de escape. É a velocidade mínima que um corpo precisa alcançar para escapar da gravidade de outro corpo. Para escapar da Terra, por exemplo, seria preciso atingir 11,2 km por segundo, o que dá mais de 40.000 km por hora. Mas isso só nos libertaria da gravidade da Terra. Para escapar do sistema solar, precisamos de muito mais, 43,5 km por segundo. E aí entra outro desafio. Conforme um objeto se afasta do Sol, a gravidade vai puxando e desacelerando esse movimento. Por isso, mandar uma sonda para fora do sistema solar não é simples. E foi pensando nisso que, no caso das sondas Voyager, os cientistas usaram uma estratégia brilhante. Eles aproveitaram a gravidade de planetas gigantes, como Júpiter e Saturno, para ganhar velocidade sem gastar mais combustível. É como um estilingue espacial. Essa técnica funciona porque, na física, a energia se conserva. Então, ou usamos manobras engenhosas, ou dependemos de eventos colossais como supernovas. Mas e se quisermos ir ainda mais longe? Nossa galáxia, a Via Láctea, também tem sua própria velocidade de escape. E ela é assustadora. 537 km por segundo. Isso equivale a quase 2 milhões de quilômetros por hora. Sim, você ouviu certo. Para escapar da gravidade da nossa galáxia e viajar rumo a outras, precisamos alcançar uma velocidade quase inimaginável. Até aqui, entendemos como os objetos giram, como a gravidade atua e a importância da conservação do momento angular. Mas uma pergunta ainda permanece. Por que tudo no universo gira desde o início? De onde veio esse impulso original? Será que o próprio universo começou girando? Essa dúvida ainda intriga os cientistas. Alguns estudos sugerem uma leve assimetria, como se uma pequena maioria de galáxias girassem em um mesmo sentido, algo em torno de 1% ou 2% de diferença. Pode ser um viés observacional, mas se for confirmado, pode indicar que o universo tem uma direção preferencial. Se o universo tivesse começado em equilíbrio perfeito, seria de se esperar metade das galáxias girando para cada lado. Essa pequena diferença pode indicar que sim, talvez o universo tenha começado com uma rotação inicial. E isso muda tudo. Alguns teóricos sugerem que essa rotação poderia estar ligada à energia escura, aquela força misteriosa que acelera a expansão do universo. Talvez o que chamamos de energia escura seja, na verdade, o efeito de uma força centrífuga colossal, causada pela rotação do universo. Mas calma, essa ideia ainda não tem provas observacionais. Estudos com a radiação cósmica de fundo, aquela luz que sobrou do Big Bang, não encontraram sinais claros de que o universo esteja girando. Ainda assim, isso não significa que ele esteja parado. Talvez o universo esteja girando tão lentamente que não conseguimos perceber. Afinal, no passado, também não sabíamos que a Terra girava. Aliás, alguns estudos sugerem que o universo poderia dar uma volta completa a cada 6,3 bilhões de anos. Um número tão gigantesco que, para nós, humanos, tudo parece imóvel. Mas e se formos além? E se o nosso universo estiver girando dentro de uma estrutura ainda maior, como um planeta dentro de um sistema solar? E se existirem múltiplos universos girando e colidindo entre si? E o Big Bang foi apenas o resultado de uma dessas colisões? A verdade é que podemos especular para sempre. E por enquanto não teremos todas as respostas. Mas uma coisa é certa: quanto mais a ciência avança, mais o universo se mostra estranho, complexo e incrivelmente fascinante.
Parece uma engrenagem gigantesca, perfeitamente ajustada, onde nós somos apenas uma pequena peça dessa maquinaria cósmica. E se você quer continuar fazendo parte dessa jornada pelo desconhecido, já sabe, curta o vídeo, compartilhe com aquele amigo que ama astronomia, se inscreva no canal e ative o sininho. Porque aqui, a nossa viagem pelo universo nunca para.